Boa noite a todos. Vamos assim, nesses instantes, mais uma vez, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, com muita alegria, muita gratidão a Deus, nos imaginando no salão Bezerra de Menezes, na casa de Fabiano, e vamos assim buscando estar em comunhão de pensamentos e sentimentos, para que nós possamos, nesses instantes, fazer o nosso melhor, receber também o melhor sempre da espiritualidade, estarmos realmente com o nosso pensamento voltado à nossa melhora, ao que podemos fazer de melhor por nós mesmos e por todos aqueles que estão à nossa volta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então, continuando aqui o tema do Evangelho, hoje nós vamos aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos estudar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. E aqui a gente vai fazer algumas leituras, né? Tem bastante coisa para ler hoje, então, assim, as leituras são autoexplicativas, né? Então é muito interessante a gente tentar prestar atenção na leitura, né? Tem uma leitura que nós faremos aqui, é o próprio Kardec, como se a gente estivesse ouvindo Kardec falar, né? E então são muito instrutivas, né? Então a leitura por si só, ela já nos abre ali um grande entendimento. Então, né, até pela quantidade de material, que é tanta coisa maravilhosa que tem, que se a gente ficar falando muito, não dá tempo de ler tudo né, é com os mestres que a gente aprende. Eu também estou aqui aprendendo. Então, vamos à leitura. Então, tirado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos lá. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da existência, das experiências das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que precisamos e nos é suficiente, que é a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado.
Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então essa é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que traz aqui vários e vários argumentos, né, todos apoiados na sabedoria de Deus. Então Deus sabe o que faz, e por que é que nós não lembramos do nosso passado, das nossas encarnações anteriores. Então, aqueles que, os contraditores ali da doutrina, às vezes utilizam esse argumento para dizer, não lembramos porque simplesmente não existe, né? Porque, então, aqueles que acreditam em uma única existência, né, não acreditam nas reencarnações sucessivas, vidas sucessivas, tem às vezes até esse argumento para dizer, não nos lembramos porque não existiu. Mas, na verdade, se a gente, sempre aquela coisa que Sócrates fala, né, o conhece-te a ti mesmo, dentro do exercício de conhece-te a ti mesmo, a gente não só vai perceber ali o que é que precisa ser melhorado na gente, como às vezes até reconhecer alguns progressos, né, que a gente já fez, e também a gente vai perceber que tem coisas que a gente não sabe de onde veio, né, tendências, tantas situações, né? E na nossa vida de cotidiana também, são tantos os flashes, algumas coisas algumas lembranças que a gente não sabe de onde veio, aquela pessoa que a gente nunca viu na vida, mas quando vê ali pela primeira vez, fala, puxa, você não me parece estranho, parece que eu já te conheço. Então, como tudo tem explicação, da onde vem, né? Essas explicações para esses acontecimentos. Eu estou me recordando aqui do há 2000 anos, no começo, né, em que o Públio Lentulus, ainda em Roma, antes dele ir lá para a região da Palestina ali, né, para Jerusalém e tudo mais, né, para o tratamento da filhinha dele, ele falava dos sonhos que ele tinha, né, e ele sonhava que ele era, na verdade, acho que o avô dele, que era Públio Lentulus Sura, salvo engano, né, e ele se sentia como se fosse e praticando todos os atos ali de crueldade mesmo, né, que esse avô dele havia praticado, e que a história né, da família ali, né, se passava, ainda mais os romanos, que valorizavam muito essa coisa da tradição. Então, dentro das tradições ali das famílias, eram contadas coisas que o avô dele fazia. E ele sonhava, e ele até conversava muito com um amigo dele lá, o Flamínio, falando, mas como pode, né? Eu me via fazendo tantas e tantas coisas, dando sentenças injustas, né? Porque era um juiz, né? Esse avô dele aí, era avô ou era bisavô, não me recordo. E ele sentia assim como se fosse ele, mas não conseguia entender, né? Então, o que é isso, senão que a gente acabou de ler? E de fato era, né? Depois, no final, quando a gente vai lendo o livro e vê todas ali, até expiações pelas quais o público acaba passando ali, ficou cego, né? E uma das formas que ele se recordava através dos sonhos dele é que dentro daquelas sentenças injustas ali, ele mandava cegar as pessoas, né? Então, nós temos mecanismos ali, né, arquivados no nosso perispírito, que nos permite, sim, ter a lembrança necessária, né, para nos auxiliar. Porque, como nós lemos aqui, Deus não vai permitir nada que vá nos atrapalhar, só aquilo que vai nos auxiliar, né? Porque o que Deus espera de nós?
né? Espera que a gente melhore, caminhe para ele, chegue próximo dele, vivendo de acordo com as suas leis. E ele nos dá tudo aquilo que vai fazer com que a gente consiga isso da melhor forma, né? A gente que se desvia muitas vezes. Sem maiores delongas, eu quero agora dar uma lidinha aqui, né, no Livro dos Espíritos, né? É uma questão curta, que é 392, em que Kardec pergunta aos espíritos, né, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E a resposta é a seguinte: o homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, não poderíamos, né? Porque a lembrança do passado, ela interferiria até mesmo no nosso livre-arbítrio. Porque se a gente lembrasse de tudo, será que a gente iria... Como que a gente ia agir, né? Se a gente iria agir pela uma consciência meio que forçado ou meio que natural, né? Como seria essa questão se a gente se lembrasse das coisas? É como se tivesse a resposta da prova. E se nós estamos aqui para ser realmente testados, né, ali, e como numa escola mesmo, os alunos, aquilo que a gente aprende não se perde. A gente, o aluno, quando vai fazer a prova e fala, esqueci essa daqui, na verdade não é porque esqueceu, é porque ele não aprendeu aquela questão, né? Porque o que a gente aprende, a gente não esquece jamais, nunca. Ela fica guardado dentro de nós, é como andar de bicicleta, né? Na hora que você precisa, você vai lá, você vem tudo à memória, não vai esquecer, né? Agora, aquilo que não foi absorvido, né, de verdade, é porque não foi aprendido, né? Então, a gente precisa estar sendo testado ali. E com o esquecimento do passado, é assim que a gente vai, de fato, se aperfeiçoando, se melhorando, sem ter os entraves ali difíceis, né, que poderiam nos atrapalhar, né? Porque o que é de bom, o que contribuiu para o nosso progresso moral, não vai ser perdido, né? Isso aí já está conquistado, não se perde, porque a gente sabe que também dentro da justiça de Deus, o espírito jamais retrograda, né? Então o que está aprendido, ele não vai perder isso, todo esse aprendizado. E mais para frente, uma leitura, essa daqui é um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar, né? É do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É um livro fininho, mas ele é rico demais, esse livro, ele é riquíssimo, riquíssimo. Olha que livro esse, tá? Esse é um daqueles livros que a gente tem que pegar. Quem ainda não leu tem que pegar agora na quarentena, o que resta de quarentena, para pegar e ler e estudar mesmo e ficar apaixonado ali, né, com tanta dedicação, com tanta entrega, né, de Kardec ali quando ele estava realmente trabalhando, né, na doutrina. Então esse livrinho, ele é bem didático. Ele foi feito, ele tem aqui, né, ele tem aqui um primeiro, ele foi escrito em forma de diálogos, então Kardec sempre encontrando um meio muito pedagógico de fazer com que o entendimento seja fácil, né, perguntas e respostas, né, como é o Livro dos Espíritos, e esse aqui, ele usou em formas de diálogo, interessante, bem como Platão fazia, né, Platão... Sócrates, né, ali mantinha os diálogos, não escreveu nada, mas Platão, que escreveu o pensamento de Sócrates, fazia dessa forma, em forma dos diálogos. Então tem aqui um primeiro diálogo, que é o crítico, aonde tem o que é esse diálogo crítico. Ele coloca aqui como visitante, mas não é que seja uma pessoa. Eram os opositores que existiam na doutrina na época. Então tinham muitos opositores com muitos argumentos, né? Criticando. Então ele pega essas críticas e cada uma delas que ele vai dando os argumentos aqui, ele coloca como se o crítico fosse um visitante ali, né, querendo conhecer, digamos assim,
e ele vem, na verdade ele não conhece, por isso que ele critica, né? Então ele coloca como um visitante que vai criticando, e aí Kardec, usando os argumentos todos dele ali, e de todos e dos espíritos, obviamente, né? Ele vai respondendo cada um. Então, esse é o primeiro diálogo. A parte que nós vamos ler está no segundo diálogo, que é o cético. Então, essa segunda parte é uma parte que ela está bem assim ligada, por exemplo, ao livro dos médiuns, que tem muito a ver com a ciência, né? Então, é o cético no sentido assim, não acredita em nada, precisa de comprovação. E é bem nessa fase mesmo que a doutrina está sendo, vamos dizer, testada mesmo, né? Experimentada. Então tá nessa parte. Então tem um item aqui dentro desse segundo diálogo, que é o do cético, né? Em que o chamado visitante, né? Mas a gente já sabe, né, não era propriamente, não sei se era, Kardec não coloca uma pessoa especificamente, ou um dos motivos daquelas pessoas, né, que ficavam ali rebatendo e tudo mais, e colocando questões como sendo obscuras. Uma delas, né, o visitante coloca assim, olha, eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra, porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que cada dia ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos que aos 10 anos, enquanto que lembrando nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra como um aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da quarta série se ele não se lembrasse do que aprendeu na anterior. Essas soluções da continuidade da vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser, de onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência para se renascer sem consciência do que se foi. É uma espécie de nada. Né? Então, esse era um dos argumentos que Kardec enfrentava lá naquela época. Né? Então, foi colocada essa colocação, né, de que não entende como pode ser, como que eu posso aproveitar alguma coisa que eu não me recordo, né? Se eu não me lembro do que eu fiz hoje de manhã, como é que eu vou dar continuidade do que eu, né, hoje à tarde, hoje à noite, ou amanhã no outro dia? É mais ou menos esse o argumento. E aí Kardec vem aqui dar uma explicação, né? Olha, da questão, isso aqui agora é Allan Kardec, de questão em questão me conduzireis a vos ministrar um curso completo de espiritismo. É esse livro aqui. Todas as objeções que fizeste são naturais naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra, em um estudo sério, uma solução bem mais explícita que a que eu possa dar numa explicação sumária que por si mesma deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem um dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus parece muito natural e vem confirmar essa justiça e sabedoria. Então, tudo se encadeia. Então, o passado, né? Estão pensando assim, o passado que é esquecido, ele não está é que ele não existe, ele ficou para trás. Ele está encadeado, ele tem uma ligação com o presente, com o futuro e tudo mais. Olha, vamos lá, continua Kardec. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu, ou seja, é lançado um véu. Né? Não foi passado uma borracha completamente e não existe mais. Existe, tudo, aquelas experiências existem, estão gravadas, né, no perispírito e tudo mais. Mas é lançado um véu. O que é um véu, gente? É um tecido muito fino, né? Então não é uma coisa tão obscura assim.
Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, então ele vai usar o próprio exemplo ali do contraditor, né? Eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez no ano anterior, se alcançando a quarta série ele sabe o que se aprende na anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e sua insubordinação, se esses castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, se reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Ou seja, o que adianta você ficar lembrando, utilizando o exemplo do escolar, lembrar quem foi o professor, quem eram os amigos, quem é isso, aquilo outro, lembrar dos detalhes, né? Se o que importa mesmo é saber se aprendeu todo o conteúdo. Então, passou de ano porque aproveitou todas as lições que um jovem tem que aproveitar na quarta série. Como a gente falou anteriormente, o que se aprende, aprendido está, não se perde, vai ficar gravado. E na hora que você precisar daquilo ali, né, aquele conhecimento vem. Você não vai lembrar da aula exatamente. Olha, eu aprendi na aula tal. Não, mas o conhecimento vem. É assim que funciona, né? E dentro da sabedoria, da inteligência suprema de Deus, né? Eu digo imoralidade porque se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências, quando retornar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de dever a tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico sobre o qual se apoia para progredir mais. E aí ele continua, Kardec. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor alicerçada, porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-a, o espírito recobra a lembrança de seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada e do que lhe resta ainda realizar, de sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Então, mais uma vez, também tudo de acordo com a sabedoria suprema de Deus, uma vez liberto da matéria, quando volta lá para o mundo espiritual, quando vai ter que ser feito ali realmente aquele balanço, né, do que foi aproveitado ou não, é necessário que essas lembranças retomem. Por quê? Porque se o espírito vai ter que estar reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias para o seu aperfeiçoamento, se ele ainda não conseguiu se aperfeiçoar completamente, e a gente sabe que não é assim, não é numa nem duas, né, são um monte aí de encarnações que a gente vai precisar para estar realmente chegando ali, né, mais próximo de Deus, nós vamos ter que estar fazendo o balanço. E para a gente fazer o balanço, a gente tem que estar lembrando ali onde foram os erros, onde foram os acertos, para estar projetando, para estar programando a próxima encarnação. E assim sucessivamente, né? Então, olha, continua Kardec. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência frequentemente é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Então, já pensou, gente, a gente ficar lembrando, você reencarna ali com o pai, com a mãe, você lembra que no passado eles foram seus assassinos, que você os assassinou. Nossa, como que seria? Nós não temos equilíbrio para isso. Ainda não temos equilíbrio para isso. A gente não consegue perdoar nem, né, uma malcriaçãozinha ou, né, uma afrontazinha qualquer aí que alguém faça, alguma contrariedade pequena é complicado para a gente perdoar. Imagine grandes ofensas que estão sendo ali talvez, né, Deus está dando uma oportunidade de cicatrização, de reparo, né, disso daí, através de expiações mesmo, difíceis ali, provas complicadas, se a gente tivesse essa possibilidade de ficar lembrando, né. Então, realmente, a gente não iria conseguir. E eu vou pular um monte de coisa aqui, porque já, né, senão vai demorar muito, e Kardec conclui aqui.
Concluí com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações que as lembranças do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Então a gente não progrediria, né? E ele diz aqui, ele termina falando o seguinte, que quando nos mundos, né, aquele raciocínio que o contraditor teve, né, mas é melhor eu me lembrar do que eu fiz para dar uma continuidade, né, das coisas que eu já vinha fazendo. E aí Kardec encerra dizendo assim, olha, que esse argumento, né, que você lembrar do que fez no passado para você continuar, né, dando tudo se encadear e tudo mais, né, dando continuidade, Kardec diz assim, isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis aí porque lembram-se de suas existências precedentes, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à sua estada em mundos inferiores, ela não é mais do que um sonho mau, né? Então, em mundos mais avançados do que a Terra, né? Um dia a gente chega lá, não existe esse esquecimento do passado. Por quê? Porque a gente não vai ter tantas recordações dolorosas, né? A gente vai ter recordações mais felizes, então para que tirar isso da gente? E para a gente encerrar, né, com chave de ouro, uma leitura curtinha aqui, do livro Emmanuel, né? O nome do livro é Emmanuel, de Chico Xavier por Emmanuel, né? Então tem aqui no finalzinho desse livro, tem um item, né, que Emmanuel fala aqui a respeito do esquecimento do passado. Na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida, num ouvido quase total do passado, né, num esquecimento quase total do passado, quase total, veja, né, como Emmanuel coloca. A consciência, então, é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. E olha como que o Emmanuel coloca aqui, ele está dando uma explicação até científica, né? Que se a ciência da Terra ainda não chegou, um dia vai chegar, porque ele tá dizendo aqui mesmo desses véus da matéria, né? Como sendo como sendo algo assim até palpável mesmo, né? Essas vibrações. Mas para a gente ainda, né? A gente não percebe, mas realmente tem esse véu mesmo ali que vai eclipsar, né? De alguma maneira as lembranças, né? Tais forças e progressos adquiridos, o espírito jamais os perde. São parte integrante do seu patrimônio e na vida material podem emergir no exercício da mediunidade, nas hipnoses profundas ou em outras circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos, né? Como a gente leu aqui, acho que foi no Evangelho mesmo, até no sonho mesmo, né? Um dos momentos ali, durante o sono e tudo mais, né? A gente sempre são várias as ferramentas aí que a psique humana e o que a espiritualidade tem, né? Para que os flashes do passado venham quando necessários forem e sempre para nos ajudar. Então, que a gente, de posse desse conhecimento, né, que a gente não negligencie, não, quando de repente vem alguma lembrança, algum pensamento que a gente não sabe de onde veio,
A gente pode não estar entendendo exatamente, não precisa ficar querendo lembrar exatamente quem eu fui, né, o que aconteceu. Não é ser curioso, a gente tem que deixar de ser curioso, mas aproveitar o que é que aquele flash está querendo dizer para a gente. Certamente, se a gente ficar olhando para dentro de nós, né, mais uma vez, né, qual é a nossa meta? Caminhar para Deus. E para caminhar para Deus, a gente tem que estar sempre atento, olhando para dentro da gente mesmo, diariamente, toda hora, o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a colocar, né, esse olhar muito para dentro de nós mesmos ali, quando vem esses flashes assim, se a gente estiver atento, a gente vai ter a resposta no nosso íntimo ali na hora, o que é que pode ser aquilo. Né? E se a nossa intuição apontar para o caminho certo, eu não preciso me lembrar exatamente, e nem tenho que estar pedindo isso para Deus, porque isso não importa. Eu tenho que eu vou ter um conforto íntimo, aquilo vai cair bem dentro de mim, sabe? Então aquilo cai bem dentro de nós, e dentro de nós vamos ter uma certeza íntima de que talvez aquilo que eu tenha pensado pode ser que seja, mas que importa saber, né, os detalhes? Não importa, o importa é ser o melhor que a gente possa hoje. E quando vem esses flashes, é sempre nesse sentido de fazer com que a gente consiga fazer ali as mudanças necessárias para ser o melhor que a gente consiga hoje. Bom, então fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo tempo que vocês dedicam a ouvir, e que nós todos tenhamos uma excelente semana. Ficaremos agora com a segunda parte da nossa querida companheira Silvia Bellotto com o Livro dos Espíritos. Boa noite e até a próxima semana. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Nós vamos agora continuar o estudo do Livro dos Espíritos, no parte 2 do livro, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E estamos no item 4, que é transmigração progressiva. Começando pela questão 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuído apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Tudo evolui no universo. O homem também no seu início tinha uma vida instintiva, embora tivessem consciência de si mesmos e de seus atos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, com o título de A Lei de Amor, diz em certo trecho: no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompidos tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mais adiante, continua: os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados nos instintos. Vemos então que no início da evolução como homem, o espírito tem conhecimento de sua existência, de sua individualidade, e apresenta o instinto, evoluindo no decorrer do tempo e desenvolvendo as sensações. E mais tarde vai começar a desenvolver o amor. E sempre o conhecimento está envolvido no processo evolutivo. Vamos à questão 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta:
o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Questão 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Resposta: a infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Questão 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Resposta: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. A resposta à questão, a questão 189, de certa forma reafirma essa resposta, porque aquela questão temos que o espírito em sua origem tem uma existência praticamente instintiva e os selvagens agem com inteligência, constroem abrigos, armas para a caça e têm uma forma de ver e pensar diferente do homem civilizado, porque são outras as vivências. O fato de demonstrar, de apresentar paixões já é um avanço a mais, leva a pessoa a agir em busca de algo que a interessa, demonstra uma certa vontade, não é um ato instintivo. Questão 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Resposta dos espíritos: desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Vou ler o que Kardec escreveu a respeito dessa questão sobre as paixões. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, de qualquer maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Questão 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Resposta dada pelo Espírito: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deva passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de se recuperar a saúde, além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu, senão no sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então vemos que uma encarnação não é possível para se tornar um espírito puro. É necessário muitas encarnações. Mas, se a pessoa aproveita de se desenvolver ao máximo em uma encarnação, ela vai evoluir mais rapidamente, vai
eliminar várias provas que ela poderia estar passando se não aproveitasse para se desenvolver. Questão 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Questão 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Resposta: em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então, as qualidades que ele desenvolveu, ele não perde mais. Em qualquer posição social que ele esteja, vai demonstrar as suas qualidades morais e intelectuais já desenvolvidas. Ele pode ficar estacionário cometendo os mesmos erros que cometia em outras encarnações. Então, continua com as mesmas dificuldades. Questão 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Resposta: não, pois ela não pode degenerar. Então o espírito evolui ou fica estacionário. As qualidades que ele desenvolveu não as perde mais. Aquele que desenvolveu a paciência, por exemplo, aconteça o que acontecer, ele age sempre com paciência. E aquele que em certas circunstâncias perde a paciência ainda não a conquistou, pode estar em desenvolvimento. Se uma pessoa é honesta na riqueza, será também na pobreza, porque se em uma dessas condições sociais ela não praticar a honestidade, certamente não a desenvolveu ainda. Um homem de bem não age por maldade, não faz parte da índole dele. Questão 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na alma de um homem de bem? Resposta: sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Agora tem um texto de Kardec sobre essa questão. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Para termos um exemplo de como a pessoa pode mudar de uma encarnação para outra, eu vou ler uma história que está no livro Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec. Essa história é intitulada Max o Mendigo. Eu vou ler. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade que ele dissimulava, procurando vender pelas herdades e castelos, almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância essa que o fazia rir sem agastamento. Por que este título? Ninguém sabia dizê-lo, o hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: agradeço o terdes lembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa, que vos interessastes pelo pobre mendigo,
Já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como era regra também o era com todos os infelizes. Julgava eu que eles, ainda que deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia me sorrir, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ah, e como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu para um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramados sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado por fim o preço, qual viajo que não lobriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará essa situação horrível? Então uma voz disse: quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso o arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. A voz acrescentou: príncipe, ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas, aos 40 anos, fiquei totalmente paralítico.
sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando Deus aprove chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por teres orado por mim. Vemos por essa história que Deus não castiga, não criou o inferno, mas criou a lei de causa e efeito, onde recebemos conforme plantamos, que numa das falas de Jesus é: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Questão 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Resposta. Aquele que assim pensa não acredita em nada e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar, como dizes, em sua vida corporal, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm mais experiência que os outros, ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Kardec vai comentar essa questão. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se numa nova existência menos penosa, e esse pensamento o desviará mais da cena do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Questão 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual deve passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Resposta: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem, mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. No livro O Consolador, a questão 241 fala também sobre a importância da dor na nossa renovação espiritual, seja nas provas individuais ou coletivas. Vejamos. Questão 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Resposta: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas,
com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Questão 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Então vemos por essa resposta que é o espírito que comanda o corpo. Não podemos colocar culpa no corpo por causa dos erros do espírito, porque é o espírito quem determina. Tem um comentário de Kardec sobre essa questão, é bem interessante, mas eu vou apenas ler por causa do tempo que nós temos. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então agora vamos finalizar o nosso estudo orando a Deus, pedindo por todos aqueles que sofrem neste planeta as doenças do corpo e da alma, que estão em seus lares ou nas ruas, nos hospitais, nas prisões, que todos recebam um amparo divino. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.